Até porque também, né, a gente fala dos líderes, mas se os líderes de fato são os reflexos, são exemplos para a liderança, a gente também está tendo um povo meio deturpado na fé. As pessoas que vão ao templo, mas não conseguem nem participar de culto. Elas querem escolher aquilo que ouve, se o camarada prega uma mensagem confrontadora, não é legal. É um assunto até que eu abordo. Está havendo até uma coutianização do evangelho para agradar a massa, né? Eu falo uma coisa que as pessoas acham até pastor Eliezer, um pouco de ignorância. A gente recebe as pessoas na igreja, e de forma, como se fosse um jargão, uma frase de efeito, a gente diz para as pessoas assim, olha, fique à vontade, você está onde? Na casa de Deus. Não, você está na sua casa. Eu já vi isso mesmo. Sinta-se bem como você se estivesse onde? Na sua casa. Não, não é sua casa. A Bíblia não diz que você deve guardar os seus pés quando entrar na sua casa. Aleluia. Você deve guardar os seus pés quando entrares na casa do Senhor. Glória. A Bíblia diz, entrai pela porta do seu santuário com louvores e ação de graça. A Bíblia diz que no seu templo, cada um diz glória. A Bíblia diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Igreja não é um encontro social. Igreja não é lugar de encontro de amigos. Culto não tem que ser legal. Eu vou naquela igreja porque o culto é legal. Culto não tem que ser legal. O culto tem que ter Deus. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, tem ciência, tem doutrina, tem revelação, tem profecia. Nós nos reunimos para edificação. Igreja não é ponto de encontro para as pessoas se verem. Igreja não é ponto de encontro para a gente ver se o cabelo da irmã ficou bacana, se o sapato do irmão é legal. Igreja é um ambiente sacro, é um ambiente espiritual. Só que as pessoas, principalmente os desigrejados, ele diz o seguinte, teve agora até um vídeo de um amigo meu que viralizou muito, do Elias, que alguém questionou ele e disse assim, olha, eu sou o corpo de Cristo. As pessoas não dizem isso? Sim. Não. Você não é o corpo de Cristo. Ou senão eu sou igreja, né? Você é um membro do corpo de Cristo. Eu sou igreja, não. Você não é igreja, irmão. Você faz parte da igreja. Você não é igreja sozinho, não. Por que a ovelha da parábola de Lucas 15 é considerada ovelha perdida? Por que ela é ovelha perdida? Lá está escrito, ela é ovelha perdida porque ela não tem rebanho e não tem pastor. Todo e qualquer pessoa que não pertence a um rebanho e não tem um pastor, ele é uma ovelha perdida, porque Deus não aceita a ovelha ser autônoma. Sim. Eu não sou autônomo, meu irmão. Não deixar de congregar como fazem alguns. A pessoa pode discordar o que ele quiser. Esta foi a forma que Deus instituiu. Eu tenho que pertencer a um rebanho, eu tenho que ter um pastor. A dracma não estava dentro da casa, mas não estava no colar da noiva. Porque o casamento só acontecia quando as 10 moedas estavam no colar. Ela estava na casa, mas não estava no colar. É um outro grupo de pessoas que estão na casa, mas não estão no grupo dos salvos. Uau. Não vão encontrar com o noivo, não vão ser salvos. Gente que frequenta, gente que vai para a igreja, gente que tem uma religião, mas não está no colar da noiva, ele não está na posição correta e só está na casa, não vai salvar ele. Uau. E o filho pródigo, ele voltou para casa e o pai não buscou, porque Deus não busca quem sabe voltar. Quem sabe voltar tem que voltar caindo em si, é pela consciência. Entendeu? Ele tem que voltar para casa e reconhecer que ali é seu lugar, que ali tem uma ordem, ali tem um pai, ali tem irmãos e etc. E tem lei. E tem lei. E ele vai ter que aceitar. Então, hoje é muito comum as pessoas serem espectadoras. As pessoas vão... É o que eu estava comentando. Tem pessoa que vai ao templo e sai do templo dizendo que foi ao culto. Não. Culto é sacrifício de louvor, é oração, é interação. Você tem que interagir, cantar, orar, participar da sua maneira, mas tem que fazer. Agora, muitas pessoas vão, se assentam no banco, são críticos, estão ali como mero observadores, eles não participaram de um culto. Eles simplesmente foram ao templo. Só ocuparam o banco. E a gente perde a oportunidade de participar de um momento tão importante de edificação, de celebração, de renovação espiritual, quando nós estamos juntos dentro da casa de Deus, escutando louvor, sendo ministrados pela palavra. Por isso que eu aconselho os irmãos a darem o melhor de si. Entra, cante, ore, participa, interaja, ora junto, porque aí sim você está no culto. Entrega o culto, né? Isso aí. É que tem gente que às vezes vai no culto e fala, o culto não foi bom hoje.
O culto foi bom, Não o cultuou. culto não foi legal. Mas peraí, é eu que tenho É que... particular. Eu tenho que ter um termômetro para medir se o culto foi bom ou não, mas o culto é para quem? É para mim ou é para Deus? É, exatamente. Deus. Outra coisa, um outro erro muito grave, Senhor, nos dê um culto maravilhoso. Não, Deus não cultua ninguém. É verdade. E na oração inicial, né? Não, Deus não cultua ninguém. Deus não vai cultuar ninguém. É nós que temos que dar a Deus um culto maravilhoso. De entrega, né, pleno, de adoração, de reverência, de temor. E por aí vai. É desse jeito aí. Mas falando também das pessoas que frequentam o culto, frequentam o templo, mas não cultuam, não conseguem entregar um culto. Tem até uma mensagem sua que faz um paralelo sobre Ana, né? Que vai ao templo, mas ela vai cultuar, né? Penina vai ao templo, mas a Ana vai cultuar, né? A Ana, na verdade, a Bíblia diz que enquanto ela derramava o seu coração perante o Senhor, Eli, sentado numa cadeira, a observava. Infelizmente, existe os que entram para derramar o coração e existe os que entram só para observar. E ali a Ana passou por uma prova muito árdua, porque ela foi mal interpretada. Ela foi incompreendida por alguém que estava no mesmo ambiente de fé que ela. Hoje você encontra muitas pessoas fora do evangelho, fora da igreja, fora do altar, e a causa que eles anunciam de estarem fora é porque eles foram incompreendidos por alguém da mesma fé. As pessoas não aceitam sofrer decepção com pessoas da mesma crença. Agora, uma coisa eu te garanto, eu não vou te falar do templo, denominação, do reino. Só sai do reino por causa dos homens quem entrou por causa dos homens. Uau. É. Por que Ana não saiu e tantas outras pessoas nunca saíram, sendo humilhadas, mal compreendidas, ofendidas, caluniadas? Eles nunca saíram. Porque quem está no reino por causa de Deus não sai do reino por causa dos homens. Aleluia. É. Forte demais isso aí. Então as pessoas eles querem culpar Deus por uma coisa que foi as pessoas que fizeram. Se eu estou ali por causa de Deus, então eu vou ter que suportar a incompreensão de alguém, a perseguição de alguém, a calúnia de alguém, porque eu não estou ali por causa daquela pessoa. Eu estou ali por causa de Deus e por Deus eu vou suportar. Glória a Deus. Né? Muitos têm que ter essa mentalidade, né? É. Porque se as pessoas começarem a sair, como tem, né? Tem gente que troca muito de ambiente de culto, isso por causa de decepção com pessoas. Então se torna aquele macaco, o que fica pulando de galho em galho e não tem firmeza, né? Não tem raiz em um lugar. Não tem maturidade e foco, né? E se você procurar a causa de muitas pessoas que estão fora, é essa. Eu me decepcionei, eu me frustrei, eu vi uma coisa que eu não aceitei e é um erro gravíssimo de quem está cometendo isso, porque você saiu de um lugar que você não devia ter saído. Você pode mudar de denominação, você pode mudar de cidade. Agora, de reino, não tem como mudar. Não tem. Não tem como mudar de reino, não tem como mudar de fé. Não tem. E aí entra nos dois reinos existentes, né? Ou você está no reino de Deus ou no reino das trevas. Eu passei inúmeras decepções, frustrações com pessoas da mesma fé. Muitas vezes. Talvez até a maioria delas, porque eu tenho mais tempo de fé do que antes da fé, de vida. Mas em nenhum momento da minha vida eu pensei em abandonar a fé, a igreja ou o ministério por causa disso. Nunca pensei. Porque eu sempre tive convicção porque eu estou no Evangelho. Eu não estou no Evangelho por causa das pessoas. Não foram as pessoas que me salvaram. Nenhum pastor, nenhum irmão da igreja escreveu meu nome no livro da vida. Glória a Deus. Ninguém da igreja morreu na cruz para me salvar. Foi Jesus. Então, eu estou disposto a passar pela perseguição de alguém da mesma fé, sem tirar os meus pés do lugar, sem deixar de cumprir minha missão, porque eu não vou sair do reino por causa dos homens, porque eu estou no reino por causa de Deus. E eu não vou mudar de posição. Jesus é o autor e consumador na nossa fé, né, pastor? Exatamente.